Bom, em primeiro lugar, saudar aí a todos e todas, saudar o coletivo aí pela iniciativa da revista, do site que eu já visitei, é muito interessante, vi lá entrevistas diversas, e eu acho que é preciso cultivar, é preciso acessar essas novas mídias, cultivar a história e cultivar o gosto por ela. Então, parabenizo a vocês. Bom, olha, eu tenho hoje 54 anos, né? E se eu bem me lembro, o gosto pela história é bem antigo, né? No sentido de que, bom, assim, as primeiras referências das quais eu me lembro, eu era bem criança e, enfim, alfabetizado já, mas eu venho de uma família, no mínimo, de classe média baixa, né? A situação não era lá muito fácil, mas eu me lembro que um dos esforços de minha mãe para viabilizar a educação dos filhos foi adquirir lá alguns exemplares, pelo menos, de uma enciclopédia, né? Era a famosa enciclopédia Conhecer, né? Com vários volumes dedicados a temáticas diversas, e eu me lembro lá pelos 7, 8 anos, né, de visitar as páginas dos volumes dos quais a gente dispunha, não era nem a enciclopédia inteira, para marcar as partes que eram especialmente dedicadas à história, né? Então tinha muito essa coisa eu me lembro de me concentrar muito nas imagens, né? E tentar vislumbrar um pouco ali a sensação dessa coisa da amplitude da existência humana, né? Me chamava muita atenção a existência de homens e mulheres em sociedades outras diversas, sociedades perdidas no tempo, né? Isso me exercia um certo fascínio, né? Que me levava, como eu disse, acho que ter lido tudo que havia nessa enciclopédia, ali perdido entre biologia e tantas outras disciplinas, o conteúdo mais específico relativo à história. Então é um gosto antigo que eu cultivei, né? Durante toda a minha trajetória escolar, né? A história sempre me interessou muito, e numa dada altura eu senti que isso tinha relação também com uma certa perspectiva política, né? Eu fui criança e vivi todo o período da ditadura militar, né? Eu nasci no início dela, inclusive, e de alguma forma existia uma verve política que dimensionava um pouco isso também, né? Esse gosto pela história, com a ideia de que fosse um instrumento importante para a compreensão da realidade, para a crítica da realidade, né? E apesar de ter estudado, né, em escola pública praticamente a minha vida inteira, e dos professores então terem vivido esse período difícil na trajetória brasileira, eu tive ainda professores que, com alguma dificuldade, com muita dificuldade, com algum cuidado, né, promoviam algumas leituras críticas um pouco mais explícitas da realidade, né? Então, esse gosto se manteve e pareceu, portanto, bastante razoável quando surgiu o momento do vestibular, que eu fiz aí naquele antigo vestibular da Cisgran Rio, e de buscar uma formação, né, que a história fosse o caminho dessa formação. E não foi nem no primeiro momento com a perspectiva muito clara do que seria ser um profissional da área de história, né? Mas foi muito na perspectiva de que, enfim, fazer uma universidade significava continuar estudando, e estudando de maneira mais concentrada o que me interessava. Então, sem muito pensar no que seria uma vida profissional na área de história, né, foi essa direção que eu tomei, né? Então, ingressei na FRJ, lá nos idos de 82, para fazer o meu curso de História. E aí, durante o curso de História, durante a graduação, eu percebi que aquele gosto mais geral e mais genérico que eu tive pela história, ou pelo menos pela história do Brasil, mais especificamente, pela história geral, a partir da modernidade, que era o que se estudava no ensino médio, especialmente, né? Eu vi que conheci outras áreas do estudo da história, com as quais o contato até então tinha sido muito pouco, né? E percebi que dentro do campo da história havia áreas que mobilizavam mais e mobilizavam menos, né? O caminho em direção à história medieval, acho que aí teve uma especificidade, né, inicial bem marcada. Eu sou da geração que viveu também o crescimento da história medieval no Brasil, né, que se deu ali pela segunda metade da década de 80, né? Eu era aluno, portanto, ainda da graduação, quando eu já disse isso por aí em artigos que escrevi. A história medieval no Brasil está muito vinculada ao que foi
né, a chegada ao Brasil via inicialmente traduções portuguesas das obras da terceira geração dos análises, né, especialmente dos medievalistas mais afamados ligados a essa geração, Jacques Le Goff, Georges Bier, né. Essas obras, quando chegaram ao Brasil, se tornaram disponíveis para alunos de graduação, né, porque traduzidas ao português, promoveram no Brasil o impacto que essa terceira geração já tinha na França e em outras regiões, né. Então a história medieval viveu aí na passagem da primeira metade para a segunda metade da década de 80, era uma disciplina relegada a um segundo plano, né, com poucos interessados por ela, para subitamente uma disciplina que tinha um poder de mobilização muito grande, né? Eu costumo dizer, eu já disse por aí, que se esses grandes medievalistas tivessem sido, ao invés de medievalistas especialistas em sociedades da Antiguidade Oriental, eu talvez hoje fosse um assiriólogo ou coisa do tipo, né? Porque no primeiro momento o que mais mobilizou foi menos o medieval em si e muito mais a história que eles promoviam, que propunham, né, que fosse promovida. Então eu sou inegavelmente fruto dessa primeira mobilização, né? Já tinha, acho que grande parte do gosto especial que eu senti pela história medieval teve no primeiro momento a perspectiva de que se promovia o que parecia uma revitalização, uma renovação da história, especialmente nesse campo, né? Eu resisti ainda por algum tempo a esse interesse, porque imagina, né, parecia um absurdo completo ainda em finais da década de 80 qualquer perspectiva de fato de trilhar algum caminho relacionado à história medieval, né? Além de toda a discussão de ser um passado estranho à realidade brasileira, havia todas as dificuldades relativas a acesso à biografia, às fontes primárias em especial, né? Imagina, não havia internet, né? Estou falando de um mundo aí pré-internet, então as dificuldades eram todas muito grandes e parecia de fato muito complicado desenvolver uma trajetória nesse campo, né? Então eu segui ainda com algumas pesquisas no campo de história colonial do Brasil, com alguns professores lá da área de Brasil na FRJ, mas a vontade, né, o gosto especial pela história medieval se impôs e se viabilizou porque eu acho que esse boom, esse crescimento foi tão grande que logo em 1989 a Universidade Federal Fluminense criou o primeiro setor formal de pós-graduação nas áreas de História Antiga e Medieval, né? Os professores Ciro Flammarion, felizmente falecido há alguns anos, e a professora Vânia Frosch, que segue lá na UF, criaram, né, instituíram o primeiro setor sistemático nessas áreas, né? Então, a viabilidade institucional, pelo menos, foi criada a partir de aí. E eu ingressei, se eu não me engano, na segunda ou terceira turma, iniciei lá o curso de mestrado, né? Então, as dificuldades continuavam consideráveis, né? A maior parte dos trabalhos que eram feitos, né, no campo da história medieval se voltavam para a história de Portugal, final da Idade Média, em função, né, da facilidade que isso envolvia num quadro de dificuldades gerais, né, com a própria língua, né, por exemplo, a língua em que os próprios documentos estavam estabelecidos, né, o português arcaico, a despeito de tudo, é algo mais palatável, né? E o fato também da existência no Rio de Janeiro do Real Gabinete Português de Leitura, né, que era um pouco uma extensão da Biblioteca Nacional aqui de Lisboa, o que viabilizava acesso à bibliografia e tudo mais. Então, o primeiro movimento, a primeira aproximação com a história medieval foi nessa direção, né? Ela se deveu ao fato de que a minha geração foi aquela geração seduzida pelas propostas da terceira geração dos análises e facilitada pela viabilidade acadêmica que foi dada a esse gosto com a criação desse setor, né, de história medieval. Então foi por aí que a coisa começou.